Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Fabrício Melick, eu sou doutor em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte e pela Catholique de Leuven, na Bélgica. O intuito deste canal é falar a respeito de temas de teologia para pessoas que se interessam por esta temática, mas que muitas vezes por questões de tempo ou por questões financeiras não têm condições de fazer um curso formal de teologia. Então, caso seja do seu interesse, se inscreva no canal e caso você queira ser notificado ou notificada a respeito de novas postagens, tem um sino aqui embaixo também que você pode clicar e a cada novo vídeo postado você receberá um e-mail informando que ele está disponível. Bom, o tema que eu gostaria de falar com vocês hoje é um tema que eu acho muito interessante, mas ao mesmo tempo eu acho muito preocupante, que é a questão de certa bibliolatria que acontece muito nos meios protestantes e evangélicos. No último dia 31 de outubro, nós comemoramos 503 anos da Reforma Protestante, que foi um marco na história do cristianismo, trouxe diversas inovações, trouxe diversas formas, diferentes formas, no caso, de se pensar o cristianismo, de se pensar toda uma tradição cristã que vinha desde o século I. Então, esse movimento, ele foi um movimento e continua sendo um movimento muito importante para o cristianismo. E um dos princípios da Reforma Protestante, que é conhecido como um dos 5 solas de Lutero, é o princípio de somente a Escritura, o sola Escritura, que foi muito importante naquela época porque fez voltar, um dos motes era a volta à leitura dos textos originais, do grego e do hebraico. Então, assim, contribuiu fortemente para um avanço nos estudos bíblicos e posteriormente também, não só na época de Lutero, mas posteriormente também, o movimento protestante sempre deu muita ênfase ao texto bíblico. Contudo, uma das questões que é bastante problemática hoje em dia é justamente que caiu-se muito numa bibliolatria em muitos setores do cristianismo e do movimento evangélico, uma espécie de considerar o texto bíblico como mais importante do que até mesmo a própria palavra de Deus, que é Jesus Cristo, como dito em João capítulo 1, por exemplo, e em várias outras passagens também. Mas, principalmente, João 1 é um texto muito característico e o verbo se fez carne, ou seja, a palavra de Deus, como eu já falei em outros vídeos, não é o texto, mas é a pessoa de Jesus de Nazaré. E com isso, com essa bibliolatria que muitas vezes acontece em várias igrejas protestantes e evangélicas, tem-se uma preocupação muito grande com a questão da literalidade do texto e uma resistência muito grande numa atualização do texto bíblico, algo que é extremamente necessário, porque essa atualização do texto bíblico não quer dizer reescrever o texto, porque isso não faria o menor sentido, mas é tentar trazer o texto bíblico que foi escrito há milhares de anos e tentar trazer para o nosso contexto hoje, pensando como que este texto, como que essa mensagem, ela deve ser lida e anunciada hoje, ou seja, para que faça sentido para homens e mulheres do nosso tempo. Então, não se deve temer uma atualização do texto bíblico. Muito pelo contrário, deve ser incentivada essa atualização. Geralmente, quem tem medo das atualizações do texto bíblico e pega o texto na sua literalidade e fala que está escrito assim, então tem que ser dessa forma, geralmente são líderes fundamentalistas, são pessoas que utilizam do texto bíblico para explorar
as pessoas geralmente mais pobres, geralmente sem conhecimento, e pessoas sem conhecimento bíblico, né, no caso, e pessoas muitas vezes que são de boa fé. Essas pessoas muitas vezes, por acreditar e confiar em alguém que se diz pastor ou algum líder ou alguma líder, muitas vezes concorda em fazer coisas achando que está fazendo a vontade de Deus, mas muitas vezes está indo totalmente na contramão daquilo que é a proposta do Evangelho. E muitas vezes esses discursos se baseiam na literalidade do texto e acreditam que o que está escrito ali é o que Deus disse para sempre, em todos os contextos, em todas as situações, o que não é verdade. O texto bíblico, como eu já disse em alguns outros vídeos, ele é um texto escrito em determinado contexto. Então, para nós pegarmos e entendermos a mensagem que determinado texto quer passar, é importantíssimo e imprescindível que saibamos avaliar o contexto no qual ele foi escrito, para qual povo ele foi escrito, para principalmente tentar extrair dali qual que é a mensagem de Deus, qual que é o ensinamento que Deus tem para nós hoje. Então, atualizar o texto bíblico, atualizar a mensagem cristã de maneira que ela faça sentido para homens e mulheres do nosso tempo é algo importantíssimo. E nesse sentido, toda bibliolatria ela deve ser denunciada e condenada por aqueles e aquelas que realmente desejam seguir o Evangelho de Jesus. Que, lembrando, o texto bíblico ele não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, conforme narrado nos Evangelhos, é Jesus de Nazaré. Então, era isso que eu gostaria de falar com vocês. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado. E novamente fica o convite para vocês se inscreverem no meu canal. Então, até a próxima.